Quando dois resistores de resistências R1 ohms e R2 ohms são conectados em paralelo, a resistência equivalente R em ohms é R igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mostre que a segunda derivada de R em relação a R1 multiplicada pela segunda derivada de R em relação a R2 é igual a 4R ao quadrado sobre R1 mais R2 à quarta. Aqui temos a clássica fórmula que nos dá a resistência equivalente quando nós associamos dois resistores de resistências R1 e R2 em paralelo. Então, se você associar dois resistores de resistências R1 e R2 em paralelo, é equivalente a uma resistência R que é dada por esta fórmula aqui. Então eu posso trocar esses dois resistores em paralelo por um único resistor que tiver essa resistência dada por essa fórmula. Esta fórmula pode ser encarada como uma função de duas variáveis. Então aqui você tem a variável dependente, que é o R, e esse R depende de R1 e R2. Então você pode observar que o R pode ser interpretado como uma função de R1 e R2. É como se você tivesse uma função Z que depende de x e y, né? Já que você deve estar mais acostumado com funções de x e y, ok? Então pense que o R seria o Z e o R1 e o R2 seriam, respectivamente, x e y. Bom, já que você tem R como uma função de duas variáveis, faz sentido nós pensarmos nas derivadas parciais de R em relação a R1 e de R em relação a R2. E mais ainda, pensar nas derivadas de segunda ordem, ok? Então, o que precisamos mostrar é que a derivada de segunda ordem de R em relação a R1 multiplicada pela derivada de segunda ordem de R em relação a R2 vai dar 4 vezes esse mesmo R que está aqui ao quadrado sobre R1 mais R2 à quarta, ok? Não vamos pensar muito nisso aqui ainda. O nosso papel é, inicialmente, calcular as derivadas parciais de segunda ordem em relação a R1 e em relação a R2. E é claro que, para calcularmos a derivada de segunda ordem, primeiro temos que calcular a derivada de primeira ordem. E é exatamente por aí que vamos começar. Então vamos começar derivando R em relação a R1. E para calcular essa derivada é importante observar que o R é uma divisão. Sendo uma divisão, a gente vai utilizar a regra da divisão, a regra do quociente para a derivada, né? Então, para derivar um quociente, você tem essa fórmula aqui. Deriva a primeira, vamos pensar que essa é a primeira e essa é a segunda. Deriva a primeira, conserva a segunda, menos, aí você troca os papéis. Conserva a primeira e deriva a segunda e divide pelo quadrado da segunda. Então, vamos fazer isso. Bem, então, deriva a primeira. Vamos derivar isso daqui. Só que eu estou derivando em relação a R1. Se eu estou derivando em relação a R1, a outra variável, no caso R2, deve ser interpretada como uma constante. Então você vai pensar que isso daqui é como se fosse um número, 5. E isso daqui é a variável que você está acostumado a derivar, digamos x. Qual é a derivada de 5x? 5. Ok? Então, já que isso está fazendo o papel de uma constante, a derivada de R1 vezes R2 em relação a R1 vai dar R2. Então, vamos começar assim. Deixa eu colocar logo aqui o traço de fração. Então, deriva a primeira, vai dar R2. Conserva a segunda é o que está aqui embaixo, no caso R1 mais R2. Menos, respira. Agora vamos trocar os papéis. A gente vai conservar a que está em cima e vai derivar de baixo. Então a gente vai conservar a de cima, que é R1 vezes R2, e vai derivar a função que está aqui embaixo. Veja bem, aqui embaixo nós temos uma soma.
Para derivar uma soma, basta fazer a soma das derivadas. Então eu vou derivar essa mais a derivada dessa. Como a derivada em questão é em relação a R1, não custa nada lembrar que nesse contexto a variável R2 deve ser interpretada como uma constante e a derivada de uma constante é zero. E o R1 funcionaria como se fosse o x lá do cálculo 1. A derivada de x é 1, ok? Então a derivada de R1, já que é a variável em relação à qual estamos derivando, a derivada de R1 vai ser 1. Mas a derivada de R2 é constante, então a derivada é zero. Perfeito. E finalizando a regra do quociente, a gente tem que colocar a função que aparece no denominador ao quadrado, né? Sem derivar, sem nada. Então é só pegar a expressão que está aqui embaixo, que é R1 mais R2, e elevar ao quadrado. Perfeito. A expressão que nós precisamos aqui trabalhar envolve a derivada de segunda ordem. Então a gente precisa calcular a derivada de segunda ordem. Entretanto, é fundamental que nós simplifiquemos esta expressão aqui, para que a derivada fique mais fácil. Vamos fazer isso. Aqui nós temos uma distributiva a fazer. Aqui vai dar 1, né? Então vai ficar R1, R2. Então isso daqui vai dar assim. R1, R2 mais R2 ao quadrado menos R1, R2 vezes 1, que vai dar R1, R2. E aqui embaixo, nada a fazer, R1 mais R2 ao quadrado. Perfeito. Aqui já vimos que tem um cancelamento a fazer. Vamos cancelar isso daqui. E aí a gente pode expressar essa derivada parcial, derivada de R em relação a R1, vai ser R1, ou melhor, R2 ao quadrado sobre R1 mais R2 ao quadrado. Perfeito. Você deve observar que na expressão de R, na nossa função aqui de duas variáveis, R1 e R2 desempenham papéis simétricos. Ok? Então, o que você fez para R1 praticamente será a mesma coisa para R2. Você tem que ter cuidado de trocar as letras. Então, eu me arrisco a afirmar, sem medo de errar, que a derivada de R em relação a R2, derivada de R em relação a R2, vai ser aqui, já que aqui apareceu R2, na outra tem que aparecer R1 ao quadrado e aqui a mesma coisa. Ok? Como exercício, você poderia fazer essa conta apenas como uma forma de fixar essas ideias, ok? Beleza, só que nós até agora calculamos as derivadas de primeira ordem. Então aqui eu tenho a derivada de primeira ordem e aqui a outra derivada de primeira ordem. Entretanto, a expressão pede para você calcular a derivada de segunda ordem. E é claro que, em virtude dessa simetria que a gente pode observar aqui, a gente só vai precisar calcular uma delas, a outra vai ser similar, ok? Então vamos fazer a segunda derivada de R em relação a R1. A notação é assim, ó. É a derivada de segunda ordem de R em relação a R1. Aí aqui eu coloco o número 2 para indicar que é de segunda ordem. Então, eu vou derivar a derivada. Então, isso daqui que nós calculamos, que foi a derivada de primeira ordem, eu vou derivar de novo em relação a R1. Porém, eu vejo uma maneira mais fácil de escrever essa expressão, uma maneira que vai facilitar a derivada. Então, veja bem, acompanhe aqui comigo. Por que não escrever esse del R del R1 como sendo R2 ao quadrado vezes R1 mais R2 elevado a menos 2. Então observe que essa expressão que está ao quadrado aqui embaixo, eu mandei para o numerador e aí troquei o sinal do expoente, ficou assim. E aí vai ficar mais simples para derivar. Veja bem, já que eu vou derivar em relação a R1, então esse R2 é uma constante.
é uma constante que está multiplicando uma função, certo? E aí, quando a constante está multiplicando e você vai derivar, essa constante é preservada, né? Então, a gente praticamente só precisa se preocupar em derivar isso. E aí você vai voltar ao cálculo 1. Como é que deriva x a menos 2? Como é que a gente faz essa derivada aqui, x a menos 2? A gente passa o menos 2 para frente, e aí vai ficar x elevado a menos 2 menos 1, x a menos 3. É assim que a gente deriva x a menos 2. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho aqui uma expressão u, digamos assim, elevada a menos 2. Então, quando a gente for derivar, a gente vai passar esse menos 2 para frente, multiplicando essa expressão, e esse R1 mais R2 vai ficar elevado a menos 3, ok? Então, pense que isso daqui seria um U elevado a menos 2. Então, a derivada somente disso daqui vai dar menos 2U a menos 3. E depois a gente tem que derivar o U, porque tem uma função composta aqui. Então, vamos fazer isso. A derivada vai ficar menos 2, que multiplica R2 ao quadrado, vezes R1 mais R2 elevado a menos 3. Vezes, agora eu tenho que derivar isso daqui em relação a R1. Mas isso daqui, mesmo que você esqueça, você não vai errar. Mas é bom não esquecer. Por quê? A derivada de R1 é 1. Porque é como se você estivesse derivando o x lá no cálculo 1. A derivada disso aqui é 1. Mas a derivada de R2 é 0, porque a gente está derivando em relação a R1. Então, 1 mais 0 vai dar 1. Então, mesmo que você esqueça, no final das contas, você vai acertar, porque 1 mais 0 é 1, então vai dar a mesma coisa que você já tinha. Dessa forma, a derivada de segunda ordem de R em relação a R1 vai ser igual a... aí eu vou escrever novamente como fração, menos 2R2 ao quadrado, sobre... Aí eu vou trazer esse expoente negativo aqui, cá para baixo, então vai ficar R1 mais R2 ao cubo, ok? E aí, é claro, já que a segunda derivada de R em relação a R1 tem esse formato, a gente nem precisa fazer a conta da segunda derivada de R em relação a R2, devido à simetria. Então, olhe bem, se você deriva R em relação a R1 e dá isso daqui, e aí você percebe que R1 e R2 têm papéis simétricos aqui na expressão de R, então é fácil ver que a derivada de segunda ordem de R em relação a R2, bom, se derivando em relação a R1, nós obtivemos R2 aqui, quando eu derivar em relação a R2, eu vou encontrar R1. Então vai dar menos 2 R1 ao quadrado sobre aqui, né? Vai ser a mesma coisa. Perfeito. Aí temos aqui as duas derivadas, ok? Então, o que é que o cara da questão pede? O cara da questão, na verdade, sou eu. O cara da questão pede para que você multiplique essas duas derivadas e chegue à conclusão que vai dar isso. Observe que, a princípio, não parece que vai dar aquele resultado, né? Eu tenho que multiplicar essa derivada aqui por essa, né? Que é o que propõe essa expressão aqui, e chegar à conclusão que esse produto vai dar 4R ao quadrado sobre R1 mais R2 à quarta, né? Multiplicando as duas, que vai dar isso. Então, vamos fazer essa conta. Eu vou multiplicar isso por isso, na esperança que dê esse resultado, que aparentemente não vai dar, né? Mas, vamos lá. Então, segunda derivada de R em relação a R1, multiplicado pela segunda derivada de R em relação a R2, isso daqui vai ser menos 2 R2 ao quadrado, que é o que está aqui, sobre R1 mais R2 ao cubo, vezes, aí vem a outra, menos 2 R1 ao quadrado sobre R1 mais R2 ao cubo. Isso aqui vai dar 4, já começou a ficar parecido, 4
Vou trocar a ordem aqui para ficar mais bonitinho. R1, R2 ao quadrado, porque eu tenho R1 ao quadrado e R2 ao quadrado. Como os dois estão elevados ao mesmo expoente, eu coloquei sob o mesmo expoente. E aqui apareceu R1 mais R2 elevado à sexta. Ok? Então aqui, no desespero, eu olho para aquilo que eu quero provar. Eu tenho que provar que o resultado vai dar isso. E aí no desespero eu vejo, bom, aqui está elevado à quarta. Então eu vou forçar o aparecimento desse expoente 4. Para isso, eu vou decompor essa expressão que está elevada à sexta como se fosse elevado à quarta elevado ao quadrado. Veja bem, se eu tenho um número elevado à sexta, eu posso escrevê-lo como esse número elevado à quarta vezes ao quadrado. 4 mais 2, 6. Aqui eu estou fazendo isso por conveniência. Então vamos fazer. Então eu tenho 4, R1, aqui já estou no desespero. R1, R2 ao quadrado sobre R1 mais R2 ao quadrado vezes R1 mais R2 elevado à quarta. 4 mais 2, 6. Beleza. Só que aí surgiu algo surpreendente aqui. Veja bem. Quando eu olho para isso daqui, isso daqui a gente já viu no início. Veja bem, qual é a expressão de R? Eu vou até trazê-la lá para baixo. A expressão de R está aqui. Eu vou trazer lá para baixo. Olhe bem. A gente viu que R é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2. Isso aqui é o R. Então, olhe bem. Olhe para isso daqui e compare com a expressão de R. Vou até fazer mais uma etapa para que você possa enxergar o que é que eu estou querendo fazer. Então, isso aqui é 4 vezes. Isso daqui eu tenho R1, R2 sobre R1 mais R2 ao quadrado vezes 1 sobre R1 mais R2 à quarta. Certo? Eu fiz aqui desmembrei aqui só para explicitar bem o que eu estou querendo. Ora, esse camarada aqui está ao quadrado, esse daqui também está ao quadrado. Aí eu escrevi essas duas coisas que estão sob o mesmo expoente, né? Escrevi o quadrado uma única vez, né? Então está aqui. O 4 está aqui, continua aqui, e esse R1 mais R2 à quarta, ele está aqui. E aí apareceu aqui uma coisa que a gente já conhecia no início. Essa expressão R1, R2 dividido por R1 mais R2 é o R. Então isso daqui é o nosso R. Então na próxima etapa, eu já posso escrever como 4R, isso aqui é o R, sobre R1 mais R2 à quarta, que era exatamente onde queríamos chegar no início. 4R2, R2, né? Olha eu cometendo erro, que vergonha. 4R2, né? Aqui é R ao quadrado, isso aqui é o R, mas o R está ao quadrado. Então é 4R ao quadrado vezes 1 sobre R1 mais R2 à quarta, e aí juntando tudo vai ficar 4R ao quadrado sobre R1 mais R2 à quarta. Exatamente o que nós queríamos provar.